Olá pessoal, professor Cláudio Carneiro. Agora nós estamos iniciando um novo bloco, um novo módulo que trata da obrigação tributária. Então nós vamos falar da obrigação principal, da obrigação acessória e o famoso fato gerador, distinguindo aí a questão da hipótese de incidência e também do fato imponível. Antes da gente falar propriamente do fato gerador, vamos falar da autonomia do direito tributário, né? Essa expressão autonomia, esse material aí também é para você estudar. Já houve um tempo em que se dizia que o direito tributário era um ramo do direito administrativo e hoje ele se encontra, portanto, como um ramo do direito, um ramo autônomo do direito. Basta ver que você tem lá nos artigos 145 a 162 da Constituição, um tópico específico sobre da tributação e do orçamento. Nós temos também todo um arcabouço normativo sobre processo tributário, seja o processo judicial, seja o processo administrativo, bem como leis sobre crimes contra a ordem tributárias, conceitos, institutos e princípios próprios. Por isso se diz que o direito tributário hoje é um ramo autônomo do direito. Bom, e aí iniciamos então a discussão acerca do fato gerador, né? O conceito de fato gerador. Bom, da mesma forma que nós temos, pessoal, o crime, né? Os crimes previstos lá no Código Penal, matar alguém. Matar alguém é crime, mas isso não faz de nós homicidas. Por quê? Porque tem que haver a perfeita adequação da conduta do agente ao fato descrito na norma. Então, o que a lei tributária traz, pessoal, é a chamada hipótese de incidência. Por quê? Porque, fazendo uma analogia ao direito penal, matar alguém, hipoteticamente, é crime, mas tem que haver a tipicidade, que é a perfeita adequação da conduta do agente ao fato descrito na norma. Assim também é o direito tributário, igualzinho. Então, nós temos a hipótese de incidência, que é a previsão legal de uma situação jurídica tributável, lembrando que nulla pena, nulo tributo sine lege, né? Nós já falamos isso, fazendo uma analogia, né? Não há crime nem pena sem lei anterior que a defina, também não há tributo sem lei anterior que a defina. Então, nós temos a hipótese de incidência e o fato imponível, que é a perfeita adequação dessa conduta do agente àquela hipótese de incidência. Dito de outra forma, nós temos a hipótese de incidência, que é a mera previsão normativa, e temos a incidência, que é a concretização da hipótese. Vou dar um exemplo mais simples. Existe o IPVA, mas se você não tem carro, você não paga IPVA. Por quê? Porque existe apenas a hipótese de incidência. A partir do momento que você adquire o veículo automotor, você sai do campo hipotético e entra no campo concreto. Ou seja, você sai do campo da hipótese de incidência e entra no campo da incidência propriamente dita. E assim é com todos os tributos, com o IPTU, a mesma coisa, imposto de renda, a mesma coisa, não só para impostos, mas para taxas, para contribuições e por aí vai. A grande questão, pessoal, é que nós temos que analisar, primeiro, a título de nomenclatura. Então você está olhando aí que o Código Tributário Nacional, e aí mais uma vez eu recordo a vocês, o nosso pacto, né, que nós fizemos de você estudar os artigos que nós formos mencionando aqui, tanto do Código quanto da Constituição, ou ainda de uma súmula ou de um outro dispositivo legal numa legislação extravagante, tá? Por favor, não deixem de fazer isso, isso é muito importante para o seu concurso. Então o CTN, em seus artigos 114 e seguintes, adotou essa nomenclatura de fato gerador, ou seja, a associação desses dois elementos, hipótese de incidência e fato imponível. Então, para o Código Tributário, chama-se
fato gerador. E o que o código exprime? A causa do nascimento da obrigação tributária. Mas essa nomenclatura, para efeitos de prova objetiva, você deve seguir sempre o que diz os diplomas legais. Então, essa é sempre a prioridade. Porém, é importante você saber que quanto a gente se prepara para uma prova difícil, se vier uma prova mais fácil, ótimo. Treinamento difícil, combate fácil. Porém, alguns autores, como por exemplo Geraldo Ataliba, seguem essa discussão acerca da expressão hipótese de incidência e fato imponível que eu acabei de colocar aqui para vocês, desmembrando, portanto, esse fato gerador em dois momentos. O primeiro seria o momento hipotético, da mera previsão legal, né? E o segundo seria, efetivamente, a concretização dessa hipótese. Porém, o Código Tributário Nacional trata o fato gerador como um conceito único. E como é que o Código trata isso, né? Vamos avançar aqui, porque eu já falei a questão do fato imponível para vocês. Como é que o Código ele trata isso? Bom, primeiro a gente está falando de obrigação tributária. A obrigação ela só nasce com a ocorrência do fato gerador. Então nós temos as chamadas obrigação principal e obrigação acessória no direito tributário. Consequentemente, nós temos o fato gerador da obrigação principal e o fato gerador da obrigação acessória. Porém, o conceito de obrigação, pessoal, ele advém do direito civil. Então, a gente tem que ver, basicamente, qual é a diferença entre a obrigação no direito civil e a obrigação no direito tributário, e a partir daí a gente estudar o nascimento da obrigação, que é através do fato gerador. Então vejam, a obrigação, aspectos da obrigação no direito civil e no direito tributário. A obrigação é a relação transitória de direito que nos constrange a dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Então, de antemão, já posso dizer para vocês que a obrigação principal tributária é uma obrigação de dar e a obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer. Já deixa isso anotado aí para vocês. Então, a obrigação é uma relação transitória de direito que nos constrange, nos obriga, né, a dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Em regra economicamente apreciável, mas nem sempre, em proveito de alguém que, por ato nosso ou de alguém conosco juridicamente relacionado, em virtude de lei, adquiriu o direito de exigir de nós essa ação ou omissão. Isso é no direito civil, basicamente esse é o conceito. A obrigação tributária não se corresponde propriamente ao direito de exigir, e sim o direito de pagar. Então, nós temos aí, pessoal, duas situações, e isso é muito importante. O artigo 113, ele traz a obrigação principal e o artigo 114, a obrigação acessória. E, consequentemente, nós vamos ter o fato gerador da obrigação principal e o fato gerador da obrigação acessória. E é isso que, a partir de agora, você tem que se preocupar para a sua prova, ok? Então, vamos lá. A obrigação tributária, ela é o quê? Ela se divide em obrigação principal e obrigação acessória. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade, portanto, é uma obrigação de dar, e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Nós vamos ter uma aula aqui, pessoal, só sobre crédito, tá? Então, por hora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um conceito rápido. O que é crédito? Crédito nada mais é do que o valor da obrigação correspondente. Então, o valor do seu IPVA
é o crédito referente ao IPVA. E a obrigação de pagá-lo é o conceito de obrigação. Então, guarda duas coisas. A obrigação principal decorre necessariamente de lei e é uma obrigação de dar. Leia-se, uma obrigação de pagar. Pagar o quê? Tributo ou a penalidade referente a algum tipo de infração. Ok? Então, a obrigação principal é uma obrigação de dar, de pagar o tributo ou a penalidade pecuniária. E uma vez paga, extingue o crédito que nasceu decorrente dessa obrigação. Já a obrigação acessória, e é isso que cai muito em prova, a obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer. Ela não é uma obrigação de pagar. Então, guarda o seguinte exemplo. Quando uma sociedade ela presta um serviço e esse serviço gerar a incidência de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, esse dever de pagar o ISS é uma obrigação principal. Mas o dever de emitir a nota fiscal é uma obrigação acessória, é uma obrigação de fazer. Ah, entendi, Cláudio. Então, as obrigações acessórias são deveres instrumentais, são deveres documentais para que as fazendas possam fiscalizar o cumprimento da obrigação principal. Ok. Mas como é? Me dá um exemplo, então, de uma obrigação de não fazer. O que é de fazer é emitir nota fiscal, é escriturar os livros contábeis, ok. E de não fazer, não rasurar os documentos fiscais. É bem verdade que hoje nós estamos no campo do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, tudo é feito pela dinâmica da informática. É a nota fiscal eletrônica, é a escrituração digital. Então, hoje é mais difícil de você ter rasuras, como era na época da nota fiscal no papel carbono, inclusive. Tá? Mas as obrigações de não fazer é não cometer irregularidades. Tá? Isso são obrigações acessórias. Então, o que diz lá o artigo 113? Vamos ler tudo. A obrigação tributária é principal ou acessória. Portanto, nós temos dois tipos de obrigação. A obrigação principal, já dissemos, que decorre de lei e surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. O parágrafo 2º já trata da obrigação acessória. E vejam que ele faz essa contraposição ao que eu disse no parágrafo 1º. A obrigação acessória decorre da legislação. Ou seja, legislação é um conceito amplo que engloba inclusive a lei, mas um decreto pode instituir uma obrigação acessória, uma resolução, uma portaria, uma instrução normativa. Porém, obrigação principal, somente a lei poderá instituir. Então, penalidade pecuniária só pode ser instituída por lei. Obrigação principal só pode ser instituída por lei. Se você quiser anotar aí uma remissãozinha interessante, anota aí também para ler o artigo 97 do Código Tributário Nacional. Então, vamos voltar lá ao parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária, tem por objeto as prestações positivas ou negativas, ou seja, positiva, obrigação de fazer, negativa, obrigação de não fazer, ok? Nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. Então, mais uma vez, pessoal, obrigação principal decorre necessariamente de lei e a obrigação acessória decorre da legislação. A obrigação principal é uma obrigação de dar e a obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer, que o artigo chama de prestações positivas ou negativas. E última observação, para depois a gente fazer um comentário.
O parágrafo terceiro, ele traz uma redação interessante, que ele diz o seguinte: a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então vamos lá, olha só. A obrigação, ela nasce com a ocorrência do fato gerador, né? Nós vamos depois estudar melhor os elementos do fato gerador. Por enquanto, nós estamos só no campo da obrigação. Nós temos a obrigação principal e a obrigação acessória. Obrigação acessória, o professor Ricardo Lobo Torres chama de deveres instrumentais. É tudo aquilo que não diz respeito ao recolhimento do tributo. Ou seja, são todas aquelas obrigações que, em não sendo referente ao recolhimento de tributo, servem para que a fiscalização controle o recolhimento da obrigação principal. Então, se não fosse a emissão de uma nota fiscal, a Fazenda não poderia verificar ou teria mais dificuldade de verificar se o contribuinte pagou ou não pagou. Por isso que alguns entes federativos, pessoal, fazem aquelas campanhas que você já deve ter ouvido falar por aí. Sua notinha vale um notão, para que incentive a população a pedir a nota fiscal dos prestadores de serviço, dos vendedores, para combater a sonegação. Você quer ver um exemplo interessante? Quantas vezes você pegou a notinha de um estacionamento? Quantas vezes você pegou a notinha quando você passou por um pedágio? Quantas vezes você pegou a notinha de um alimento pequeno que você compra, um sorvete, um salgadinho? Toda vez que você não pede isso, que é uma obrigação acessória a ser cumprida por aquele que está fornecendo o produto, por aquele que está prestando o serviço, você está atuando como um agente fiscalizador. Por quê? Porque a partir do momento que ele emite a nota, ele cumpre a obrigação acessória e fica mais fácil da fiscalização verificar se ele recolheu os tributos, ou seja, se ele cumpriu a obrigação principal. Agora, o que diz o parágrafo terceiro? O parágrafo terceiro diz que, pelo simples fato da inobservância da obrigação acessória, ela se converte em principal relativamente à penalidade pecuniária. O que ele quis dizer, pessoal, não é que a obrigação acessória vire principal. O que ele quis dizer, através do exemplo, fica fácil de você visualizar. Ele quis dizer que quando aquele contribuinte, né, pessoa física ou jurídica, ele descumpre a obrigação acessória, ele vai sofrer, uma vez constatado que ele descumpriu a sua obrigação, ele vai sofrer uma autuação fiscal. E essa autuação fiscal, via de regra, é na modalidade pecuniária, ou seja, ele vai ganhar uma multa de tantos reais. Essa multa de tantos reais, por ser uma penalidade, vai se encaixar, vou colocar lá para você ver de novo, ó, vai se encaixar aqui no parágrafo primeiro, ó. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Ou seja, pessoal, quando o contribuinte descumpriu a obrigação acessória e o fisco autuou esse contribuinte, ele aplicou uma multa pecuniária. Essa multa pecuniária vai ser cobrada como se a obrigação principal fosse. Por isso que o parágrafo terceiro diz que a inobservância do cumprimento da obrigação acessória se converte em principal no que se refere à penalidade pecuniária. Ficou claro isso aí, pessoal? Então vejam, o que é importante para efeitos de concurso? A gente entender a redação e guardar o seguinte. Bom, obrigação tributária, ela advém do direito civil, fato. Mas o direito tributário, por ser um ramo do direito público autônomo, por isso que a gente começou falando sobre a autonomia do direito tributário,
ele contém características próprias. Então, por exemplo, aquilo que rege a obrigação do direito civil, que é a autonomia da vontade das partes, ela já não rege a obrigação de direito tributário, porque a obrigação tributária, por ser um ramo do direito público, ela é uma norma cogente, ela é uma norma obrigatória. Ou seja, você paga tributo porque quer? Você paga seu IPVA voluntariamente? Claro, se eu não pagar voluntariamente, eu posso ser executado pelo Estado. Ok, mas você paga porque é obrigado. A voluntariedade é cumpri-la espontaneamente ou cumpri-la coercitivamente, mas a obrigação é imposta a você. O Estado, ele atua numa condição de superioridade em relação a nós contribuintes, enquanto que a obrigação do direito civil é uma obrigação em que as partes atuam em pé de igualdade, onde prevalece o princípio da autonomia da vontade das partes. Aqui não. Aqui nós temos uma obrigação principal que decorre de lei e uma obrigação acessória que decorre da legislação. Então fica atento, pessoal, para algumas questões maliciosas para efeitos de prova, né? Se eu disser assim para vocês uma frase para você me dizer se é verdadeiro ou falso, né? A obrigação tributária decorre necessariamente de lei. A obrigação tributária decorre necessariamente de lei. A afirmativa é falsa. Por que falsa? Porque nós temos dois tipos de obrigação tributária. A que obrigação tributária a prova está se referindo? Se ela não disser qual é, ela está se referindo ao gênero. E o gênero não decorre necessariamente de lei, porque nós temos um tipo de obrigação que decorre da legislação. Agora, se eu disser assim, a obrigação tributária de caráter acessório pode decorrer da legislação. Ok, decorre da legislação. Porque legislação é um conceito, pessoal, se você quiser dar uma olhadinha lá no artigo 96 do Código Tributário Nacional, legislação é absolutamente tudo. Tudo é legislação. Legislação é um conceito que engloba todos os diplomas normativos, decretos, portarias, resoluções, as lei ordinária, lei complementar, até a própria Constituição pode ser enquadrada no conceito de legislação, né? Então, se cair numa prova e dizer assim, professor, qual é a matéria da prova? Ah, é a lei tal, maravilha. Se o professor disser assim, é a legislação sobre a matéria, tu tá ferrado, que é coisa pra caramba para estudar tudo, né? Absolutamente tudo. Todos os atos administrativos, normativos, estão afetos ao conceito de legislação. Então, obrigação acessória pode ser feita pela legislação. Vou dar um exemplo para a gente encerrar essa temática aí e ir para a discussão de fato gerador. O que é o carnê do IPTU? O carnê do IPTU, carnê, é uma obrigação acessória, que é o documento. O IPTU é a obrigação principal. Então, um prefeito, por decreto, pode alterar o modelo do carnê do IPTU? Pode. Desde que ele não interfira no valor do IPTU, pode. O carnê agora vai ser digital, não vai ser mais impresso, nem vou mandar mais para tua casa. Ok. Precisa de lei para isso? Não. Agora, se for mexer no valor do IPTU, nos elementos quantitativos, na alíquota, na base de cálculo, que interfere no quantum debeatur do seu IPTU, aí sim tem que ser por lei, porque aí estamos tratando de uma obrigação acessória. Mais um exemplo. Quando você entrega a sua declaração de imposto de renda, cujo nome técnico é Declaração de Ajuste Anual para Efeitos de Recolhimento de Imposto de Renda,
Quando você entrega a sua declaração de imposto de renda, você está cumprindo uma obrigação acessória. Agora, quando da sua declaração de imposto de renda, por exemplo, gerar imposto a pagar, isso é uma obrigação principal. Então, antigamente nós tínhamos a declaração de isento. Mesmo quem era isento e, portanto, não tinha obrigação principal, precisava entregar a declaração, ou seja, cumprir as obrigações acessórias. Por quê? Porque o Código Tributário diz que mesmo as pessoas que são imunes ou isentas estão obrigadas a cumprir as obrigações acessórias. Por quê? Porque ela pode estar imune à obrigação principal, ela pode estar isenta em relação à obrigação em relação à obrigação principal, mas as obrigações acessórias terão que ser cumpridas. Exemplo clássico: venda de livro. O livro tem imunidade de ICMS, seja o livro físico ou seja o livro eletrônico. Recente súmula que saiu tipificando aí a imunidade dos livros eletrônicos. Mas não é por isso que uma livraria vende o livro sem a emissão de nota fiscal, porque é uma obrigação acessória a ser cumprida. Então, essa perguntinha é uma pergunta muito frequente de prova. Mesmo as pessoas que são imunes ou isentas estão obrigadas a cumprir as obrigações acessórias. Ok, pessoal? Isso é muito importante. Então, 3 coisinhas importantes que caem em prova. Obrigação tributária principal é por lei e a obrigação de dar. Segundo, a obrigação acessória é pertinente à legislação e a obrigação de fazer ou não fazer. E mesmo as pessoas que estão imunes ou isentas estão obrigadas a cumprir as obrigações acessórias. O código fala, não estão dispensadas, que é a mesma coisa, tá? E cuidado com esse pequeno detalhe do parágrafo 3º, em que a obrigação acessória, pelo seu descumprimento, gera uma penalidade pecuniária que será transformada em obrigação principal para efeitos de cobrança. Bom, pessoal, dito isso, eu acho que eu dei uma boa esmiuçada no conceito de obrigação. Dito isso, nós vimos que a obrigação nasce com a ocorrência do fato gerador. Então, eu quero que a gente feche esse bloco com o seguinte conceito na sua cabeça. Se nós temos obrigação principal e nós temos obrigação acessória, por óbvio, eu vou ter o fato que gera, fato gerador da obrigação principal e, consequentemente, eu vou ter o fato gerador da obrigação acessória. Logo, em que diploma está previsto o fato gerador da obrigação principal? Só pode ser na lei. Em que diploma estará previsto o fato gerador da obrigação acessória? Na legislação. Se você guardar isso, pessoal, acabou, você não erra questão nenhuma, tá? Então, a legislação é que vai prever o fato gerador da obrigação acessória e a lei é que vai prever o fato gerador da obrigação principal. Lembrando a vocês que o código traz o conceito de fato gerador, mas você pode ver também chamando de hipótese de incidência, que é a mera previsão lá hipotética, a previsão de incidência de imposto sobre veículo automotor. Isso é a hipótese de incidência do IPVA. Ok, pessoal? Então, dito isso, nós vamos agora dar continuidade a esse módulo aqui dentro dos blocos falando sobre obrigação tributária. Procura assisti-los todos de uma vez para você não perder o raciocínio. Tá bom, pessoal? Espero você aí já no próximo bloco. Até já!